tem 10 mil... Diferença de fuso, é uma complicação. Aqui no meu relógio está marcando ao vivo. É aqui também, mas no YouTube eu acho que ainda não entrou. Não? Estamos... Entrou agora. Entrou? Podemos começar? Sim, podemos. Ok. Bom, boa noite. Eu gostaria de, em primeiro lugar, me apresentar. Acho que a maior parte das pessoas já me conhece, né? Mas seria interessante recuperar isso, na medida que isso depois vai ser uma live que está sendo gravada e que nós vamos colocar no chamado LabClio, que é o nosso laboratório, né, de visualidades e mídias, que pertence ao CERRAL, Centro de Estudos de História da América Latina e Caribe. Eu me chamo Vera Lúcia Vieira, sou coordenadora, né, do CERRAL, mas o trabalho do CERRAL, o CERRAL já existe há muitos anos, e ele é um trabalho coletivo, efetivamente coletivo, né? A função aqui que eu tenho é apenas de ajudar a articular esse coletivo que tem vida própria, muitas vezes, e quanto mais própria a vida ele tiver, melhor, né, funciona. Então, cada pedacinho do CERRAL foi construído por uma pessoa diferente, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, colegas da universidade, colegas de militância em prol dos direitos humanos e contra as violências institucionais, né, e contra esse Estado autocrata, né, e essa forma tão perversa, né, que compõe o quadro do nosso desenvolvimento. Nós temos hoje uma live, né, denominada Relações Nem Sempre Diplomáticas do Cone Sul, Brasil e Paraguai. Esta live, ela integra uma série de atividades e iniciativas desenvolvidas pela ADILAC do Brasil, em conexão com a ADILAC Internacional. A Associação dos Docentes de História da América Latina e Caribe é uma entidade, né, bastante forte em toda a América Latina, e ela também tem uma extensão, ela funciona com regionais em toda a América Latina, em cada país tem uma seccional da ADILAC, e a seccional aqui nossa, que se chama ADILAC Brasil. A ADILAC Brasil tem feito uma série de jornadas desde o início deste ano, que está se encerrando, e essa série de jornadas está sendo feita pelas sub-regionais da ADILAC Brasil. Então, por exemplo, o pessoal da UNILA, no Rio Grande do Sul, fez uma série de lives que se denominaram, então, ADILAC ALOC, né, que é o grupo de pesquisa coordenada pelo Hermann Henniges Marcelo, e vários outros colegas, e articulados com o pessoal do Rio Grande do Sul, né, e dali mais vinculado ao sul do país, né. Nós também tivemos várias jornadas que foram desenvolvidas por outros professores vinculados à Unifesp, vinculados a outros centros de pesquisa sobre as temáticas. Essas jornadas foram fundamentalmente voltadas, né, para discutir a questão de história, memória, patrimônio material e imaterial, e como que o patrimônio, o estudo sobre o patrimônio, é uma atividade que é resgatada, né, academicamente, mas ela tem um profundo vínculo, um vínculo muito acentuado com as atividades, né, ela ajuda muito, tem ajudado, tem um viés de ajuda muito grande de fazer com que populações, né, vivendo em territórios vulneráveis, reconheçam a sua identidade, isto é, reconheçam o seu patrimônio, reconheçam a sua identidade, e ao reconhecer isso, encontrem neste reconhecimento identitário, patrimonial, formas de
se articular, valorizá-lo, inclusive para obtenção de alguns tipos de recursos, quando vinculados, por exemplo, implementando atividades de turismo, né, ou atividades que atraiam os olhares de outras pessoas para aquelas regiões, não de sua forma negativa, mas como de forma de uma identidade positiva, né? Então, isso é uma linha bastante interessante que nos foi trazida numa articulação que fizemos com os professores da Universidade de Coimbra, em particular João Avelãs, né, que tem uma parceria aqui com a Universidade, com a PUC de São Paulo, mas que também se encontra sempre muito aberto para trabalhar com muitos outros parceiros. Então, nós então estamos fazendo a nossa primeira live, o Serral está fazendo essa sua primeira live, que se chama No Interior Disso, que esta live se coloca, né? E o título que nós escolhemos para iniciar esse trabalho foi Relações Nem Sempre Diplomáticas no Cone Sul, Brasil e Paraguai. Nós convidamos para essa nossa atividade o professor doutor da Universidade Nacional, né, do Paraguai, o professor Vitor Jacinto Flecha, que está com alguma dificuldade de entrar, então, mas mesmo assim nós resolvemos iniciar para não termos maiores problemas, né, estamos aqui gerenciando para ver o que está acontecendo, e a professora Jussara Mar da Silva, que é professora doutora aqui, fez doutorado aqui conosco e é uma grande incentivadora e promotora das atividades do Serral, né? E, então, a Jussara Mar, então, já que está aqui presente, né? E eu acho que nós talvez pudéssemos começar com a Jussara, né, colocando um pouco algumas questões já relativas a essa sua trajetória de pesquisa e essa temática, e principalmente os problemas, né, nos estudos e no reconhecimento dessas relações com essa região do Cone Sul, certo? Nós buscamos promover uma live que pudesse colocar questões históricas e os seus impactos no presente, ou questões do presente que encontram suas raízes, né, em momentos anteriores da nossa história. Por isso o título, né, Relações Nem Sempre Diplomáticas, é um título um pouco, vamos supor, jocoso, né, para um pouco dar conta de instigar, certo, esse tipo de conversas que a gente começa a ter aqui. Eu passo a palavra, então, para Jussara Mar da Silva. Seja bem-vinda, Jussara. Esperamos que a gente consiga caminhar sem que caia, né, o sistema toda hora. Obrigada, Vera, pelo convite. Eu fico muito feliz, né, das retomadas das atuações da ADILAC, do nosso grupo estar funcionando, né, e os companheiros que compõem a ADILAC na América Latina estarem participando. É importante, né, especialmente porque a gente vem lidando com questões na América Latina, que é uma discussão que sempre perpassa, né, os debates, tanto do Serral quanto da ADILAC, né, como que esses modelos latino-americanos, eles acabam se repetindo em alguma medida, embora, é claro, a gente saiba, né, das diferenças, das questões, né, que são pertinentes a cada um dos países, e não dá para a gente colocar as coisas como se fossem exatamente iguais, mas a gente percebe, por estar no mesmo continente, né, a importância desse debate integrado na América Latina, e que é tão difícil no Brasil, e o Serral, ele cumpre esse papel, junto com a ADILAC, né, desse debate no país. Então, é muito bom reencontrar você, né, reencontrar o professor Vitor, que deve entrar daqui a pouco, que a gente esteve juntos no congresso da ADILAC, em 2016, promovido aí na PUC, e reencontrar a Chayenne, né, uma colega fantástica, uma amiga do Serral, né, e que está por detrás, nos bastidores, não está aparecendo, mas está aqui operando essa live. Eu espero que a gente não tenha maiores dificuldades
de conexão. Eu moro numa região praticamente rural, no interior de Minas Gerais, e está começando a chover agora, então já peço desculpas antecipadamente caso haja algum problema na minha conexão. Eu achei bastante interessante, né, esse nome dado, né, as relações nem sempre diplomáticas no Cone Sul, né, a relação Brasil e Paraguai, e eu vou retomar aqui algumas discussões mais presentes, mas retomo também parte da discussão que eu desenvolvi no interior da minha dissertação, concluída em 2010, que também foi sob orientação da professora Vera. Eu lembro que, ao longo da escrita da dissertação, durante o curso, né, e eu examinando a documentação que eu levantava nos arquivos, eu levantei documentos no Arquivo Nacional, Arquivo do Estado, o Fundo DOPS, né, do Arquivo do Estado do Paraná, o Fundo DOPS também, do Arquivo do Estado de São Paulo e do Arquivo do Horror. Eu lembro que nos nossos debates, eu e Vera, a gente sempre falava assim, olha, a diplomacia sempre funcionou de maneira bastante complicada, mas do ponto de vista da repressão, a diplomacia do Brasil com os países no Cone Sul, e aí meu foco aqui de discussão é o Paraguai, ela sempre funcionou muito bem. Se a gente sempre teve, né, as nossas desavenças territoriais, disputas de territórios, nas divisas de fronteira, se a gente teve problemas econômicos, do ponto de vista da repressão, né, a diplomacia sempre funcionou muito bem e eu vou tratar um pouco disso, né? O meu foco de debate vai ser na Itaipu. Por que eu estou pegando a Itaipu? Né? Ao ter estudado a Itaipu e as conexões repressivas que se estabeleceram a partir dali, eu fui percebendo como que Itaipu foi um fator importante para essa integração regional do Paraguai com o Brasil. Né? Então, eu listo aqui para vocês alguns motivos. Né? Porque a Itaipu é central no Paraguai, devido aos royalties de energia pagos ao país, o excedente de energia elétrica produzido pela Itaipu, num consórcio Brasil-Paraguai, o excedente do lado paraguaio é vendido ao Brasil, né? Só durante o governo Lugo, no Paraguai, e Lula aqui no Brasil, o Ricardo Canese, que era o responsável pelas negociações acerca dos tratados da Itaipu, nesse período, ele fez uma série de tratativas em relação ao valor dos royalties. E eu lembro que isso caiu como uma bomba na imprensa nacional, né, porque se discutia no Brasil que era um absurdo, porque, afinal de contas, o Brasil tinha feito os empréstimos para a construção da obra de Itaipu. O que não se conta, né, a meia-verdade é que, sim, de fato, o Brasil fez os empréstimos, mas o que não se conta é a qual preço o Paraguai paga esses empréstimos que foram concedidos durante a ditadura militar no Brasil e ditadura paraguaia, né, liderada pelo Stroessner. Então, nesse período do governo Lugo, houve uma série de tratativas de revisão dos valores dos royalties, que eram sempre muito baixos. E o Ricardo Canese, um engenheiro que já tinha feito uma série de discussões sobre a Itaipu, ele foi bastante enfático e conseguiu efetivamente elevar os valores desses royalties. É importante a gente considerar que a Itaipu é uma das principais fontes de renda do Paraguai. Né? As relações que o Brasil detém com o Paraguai do ponto de vista econômicos, elas são baseadas especialmente na Itaipu e também no mercado que existe em Ciudad del Este. Né? São duas fontes de arrecadação importantes e que passam pelos negócios e pelas relações que o Paraguai estabeleceu no Brasil. Aqui no Brasil, né, a gente consegue perceber, por exemplo, num período de desenvolvimento da economia nacional durante os governos do Lula, né, a gente consegue perceber que a burguesia nacional, pela sua própria característica, né, a Vera anunciou agora há pouco, uma burguesia autocrata, ela não conseguia compreender, por exemplo, que a questão do desenvolvimento do Paraguai, e para isso seria importante, inclusive, o pagamento dos royalties, ajudaria o desenvolvimento do capitalismo aqui dentro do Brasil. Associado, a gente sabe disso, né? Mas era importante o desenvolvimento paraguaio
para o desenvolvimento da economia nacional. E parte da burguesia não conseguia se dar conta disso, né? É como se nós disséssemos, por exemplo, que seria possível os Estados Unidos se desenvolverem sozinhos se eles não fizessem os acordos de auxílio, cooperação e etc., para países em processo de desenvolvimento. Ora, nós sabemos que o capital ele não vai se desenvolver sozinho e que é necessário que no seu entorno ele auxilie no processo de desenvolvimento. Então, nem sob o ponto de vista do próprio capital, a burguesia instalada aqui no Brasil, sendo associada, né, parte dela não conseguia se dar conta desse problema, né? Um outro motivo que a gente tem que pensar um pouco sobre falar, né, dessas relações diplomáticas em relação a Itaipu é que ela é um ente ainda muito pouco estudado, né? O Estatuto da Itaipu ela se sobrepõe aos estatutos nacionais. A gente ainda precisa de desenvolver bastante pesquisa para entender o que é aquela obra, né? Uma das maiores geradoras de usina hidrelétrica do mundo. Né? Não é pouca coisa e não é pequena a participação da Itaipu na entrega de energia para o Parque Industrial Nacional, né? Abastecendo principalmente São Paulo. No caso do Paraguai, nós sabemos que vários ex-vice-presidentes da Itaipu, eles foram enriquecidos ilegalmente. Aí o professor Vitor Jacinto vai poder falar com bastante tranquilidade sobre o assunto, né? No caso do Brasil, a gente ainda tem muito pouca informação a respeito dessa situação da gestão dos presidentes da Itaipu e possíveis enriquecimentos, possíveis desvios. A gente ainda não tem isso muito bem pesquisado no país, né? É uma necessidade que o Brasil ainda se debruce sobre as questões das pesquisas da Itaipu, né? A documentação, tanto do lado brasileiro quanto do lado paraguaio, por ser um ente atípico à construção daquela obra, ela ainda tem o problema da falta de acesso à documentação, né? No Brasil, sabemos muito pouco sobre a documentação interna, né? A gente tem algumas informações que, inclusive, uma série de ações desenvolvidas do ponto de vista da repressão dentro da Itaipu tem a sua documentação lá dentro, mas ela é inacessível para nós. Nós conhecemos algumas pontas dessa documentação que sobraram nesses arquivos que eu havia mencionado anteriormente, né? Tanto no Brasil quanto no Paraguai. Também é importante entender essa relação nem sempre tão diplomática, porque o Brasil, ao construir a rodovia de escoamento da produção paraguaia, a gente tem que se lembrar que o Paraguai é um país mediterrâneo, ele não tem porto para escoamento, e o Brasil oferece como alternativa a construção de uma rodovia que vai levar o escoamento da produção paraguaia ao porto de Paranaguá, no Paraná, né? Então, tanto a Itaipu quanto essa rodovia e a possibilidade de envio, né, da produção paraguaia de escoamento para o exterior a partir do Brasil, faz com que a economia paraguaia ela gire de uma relação preferencial com a Argentina, e aí a gente tem uma disputa geopolítica colocada muito significativa, ela vai girar dali em relação ao Brasil. Aí ela vem, né, e aí o Brasil ele coloca, inclusive, o Paraguai. Olá. Creio que a professora... Boa tarde, professor Vitor. Creio que a professora Jussara Mara acabou de cair, ela teve um problema e estávamos já contando com essa questão, porque na região que ela mora está chovendo demais, está tentando entrar. Vamos lá, Jussara. Espero que eu consiga concluir, eu vou falar assim, o mais rápido possível para que isso não aconteça de novo. A gente tem que se lembrar que essas tratativas do Brasil em relação ao Paraguai, elas datam pelo menos dos acordos iniciais feitos durante o governo JK. A gente tem que se lembrar que a democracia brasileira, ela nem sempre foi tão democrática assim, né?
Bom, eu espero que estejam me ouvindo, porque de vez em Sim, quando sim, para aqui um pouco, né? E aí, essas relações com o Paraguai, elas vão passar pelo JK, depois elas passam com o Jango nas tratativas, até que a ditadura constrói a Itaipu, né? E a gente tem que se lembrar que as relações que adentram a Itaipu, e aí eu vou me deter daqui a pouco um pouco mais nisso, elas foram muito diplomáticas no sentido persecutório, ao ponto da Itaipu haver construído as assessorias especiais de segurança e informações, e aí eu vou falar como que isso vai se dar no Paraguai, que era um ente criado pela ditadura brasileira para fazer controle das autarquias, e a Itaipu possuía algumas, né? Algumas, eu consegui detectar duas, mas a documentação fala de mais de uma delas, mas a gente não consegue ter esses detalhes como um todo, né? E as questões relativas a Itaipu. Ok. Nós vamos fazer assim, essa questão da... Vamos, para orientação aqui, vamos... Jussara, creio que você está nos ouvindo. Eu vou dar a palavra para o professor Jacinto Flecha, que aí depois você retoma o seu raciocínio para que ele possa colocar algumas das questões, né, que vão ser consideradas para estabelecer um diálogo com o que você colocou até esse momento, ok? Ele ouviu desde o começo que você estava falando, conforme já me informou, e então fique tranquila que a gente vai conseguir dar continuidade a essa nossa live de uma forma o mais tranquilo possível. Professor Jacinto, por favor, o senhor tem a palavra. Pode iniciar a sua conversação aqui conosco. Buenas tardes, es un placer realmente estar y compartir con ustedes en el día de hoy. Bueno, Yusamar adelantó un poco ya con Itaipú, digamos. Y si yo quisiera comenzar un poquito todo este proceso, digamos, hasta dónde, cómo es que en estas relaciones brasileras paraguayas, cómo se fue dando, como para la suscripción del Tratado de Itaipú, como la construcción de la ruta para la construcción. Hay todo un proceso sumamente interesante. Ustedes no deben olvidar que realmente el Brasil, la Argentina y Uruguay tuvimos una guerra que se llamó la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, donde Paraguay quedó absolutamente destruido, con casi el 80% de su población desaparecida, ante una miseria atroz y absoluta. Tuvimos una ocupación de las fuerzas, sobre todo brasileñas, digamos, eran realmente la fuerza que lideró esto, que dominó a la clase política, construyó, bueno, los viejos generales de López fueron prisioneros, llevados a Río de Janeiro, y fueron realmente adoctrinados, si uno quiere, esa sería la palabra más exacta, y regresaron después a Paraguay a ocupar altos cargos, apoyados por Brasil, a tomar presidencia, firmar tratado de paz y hacer absolutamente lo que el Brasil pretendía. Así que, pero ahí también está el otro país, Argentina, digamos. Entonces, siempre la Argentina y el Brasil siempre estuvieron realmente quién de estos dos países era el país hegemónico en esa dominación que tuvimos sobre esta nación destruida, sobre esta nación cosa, cuál era el proceso. El Brasil tuvo una hegemonía en la relación después de la guerra de la Triple Alianza hasta casi en 1904, en que se recambia la situación y es la Argentina que comienza a tener una mayor influencia. Y el Paraguay, el Brasil queda un poquito casi apartada de la política paraguaya. El dominio, el comercio era argentino,
la comunicación era argentina a través del río, a través de la cosa, casi todo el comercio, a no ser algún que otro comercio en las fronteras. Además, nuestras vías de toda digamos, la frontera brasilera paraguaya eran realmente inmensos bosques, inmensos, absolutamente inhabitados casi, digamos. Algunas pequeñas aldeas, pequeñas cosas. El propio Foz de Iguazú, que está en la frontera al lado del puente de la Hermandad, que está ahí entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Foz de Iguazú era una aldea de árabes. En la década del 50 inclusive era una aldea absolutamente con una columna de migrantes árabes. Era una pequeña aldea, eran todos pequeñas aldeas, así que no había una gran relación. Cuando hubo la guerra tuvo una guerra también con Bolivia por cuestión de límites en 1932-1935, y fue una guerra donde realmente el Paraguay se supone que logró mantener parte de su gran territorio del Chaco, porque Bolivia pretendía llegar la frontera hasta el río Paraguay que quedaba frente a Asunción, digamos. Entonces, toda esa extensión fue conservada con Paraguay gracias a la guerra, que realmente fue una guerra inicua, pero yo creo que fue una guerra de intereses entre las petroleras inglesas y las petroleras norteamericanas, dicho sea de paso, digamos. Y la carne de cañón, estos dos pueblos que no tenían por qué irse a la guerra a enfrentarse como enemigos, digamos. Y ha demostrado que después, inclusive después de la guerra, como se han abrazado los combatientes paraguayos y bolivianos, o los bolivianos y paraguayos, digamos. Entonces, en este proceso de guerra, hay un cambio, entra en crisis el sistema político existente en este momento, que fue el sistema. En la década del 20 hubo una pequeña recuperación, digamos, del Paraguay, y ahí se pretendió por primera vez desde 1800, bueno, de primera en Paraguay, alguna democracia republicana. Y digo alguna, estrecha, pero alguna democracia formal, con libertades públicas, con libertades de cosas. Y hubo un renacimiento muy grande de aquello que se llama sentido nacional. Se crearon la música, creó la nueva música la guaraña, que se volvió internacional, que mira, grandes músicos, grandes artistas. El teatro en guaraní se recuperó, el idioma se recuperó, porque cuando terminó la guerra se había prohibido en todas las escuelas el guaraní. Eran castigados los niños los niños del campo que hablaban guaraní, no podían ir a la escuela, pues si llegaba a la escuela y no hablaban español, eran realmente casi crucificados, digamos. Entonces, eso se recuperó, hubo una gran recuperación, todo un proceso de recuperación, que fue el gran elemento que posibilitó esa masivo acompañamiento de toda la población paraguaya a la guerra del Chaco. Hubo gente, los jóvenes se iban entre ellos. Nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos tenía 13 años, se escapa del colegio y se va a la guerra. Es decir, pues son miles de historias así. Inclusive hubo mujeres que se disfrazaron de hombres para ir a pelear. Así que hubo un cambio muy grande y la población por primera vez volvió a reencontrarse. No habían caminos, no había nada. Esto quedó hecho un pueblo demasiado miserable que ni siquiera a los 50 años pudo recuperar con caminos, con cosas. Entonces, por primera vez se reencontró el pueblo en el territorio chaqueño. Y ese reencuentro, ¿quién eran sus jefes? También jefes, los militares que hablaban el mismo idioma de ellos. También eran de origen campesino, hablaban guaraní, hablaban cosas. Entonces, hubo una compenetración. Y en cambio, la clase política de la época, sobre todo
los líderes locales también seleccionaban a quien enviaba a la guerra, y siempre eran solamente las fuerzas campesinas, la gente más pobre, y no las ricas. Los ricos siempre se salvaban de ir a la guerra. Y eso creó un malestar muy grande. Al término de la guerra hubo una desmovilización, el Estado no podía enfrentarse a los gastos que suponía la desmovilización, como para darle un salario, darle una cosa, un apoyo para reiniciar su vida a la gente. Y eso comenzó a fermentar dentro de la sociedad. Se da un golpe militar por el envío al exilio a uno de los jefes militares. Entonces hubo una revuelta militar y se da el proceso llamada Revolución del 1936. Fue la primera vez que el bloque militar, como bloque militar, accede al poder político de la presidencia de la República, al poder político. Y se va a quedar hasta 1989. Se instala un gobierno nacionalista, y dentro de ese movimiento nacionalista existían gente de izquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha, muy cercano al fascismo. Entonces, ahí hay una confluencia de ideologías, de cosas que nunca pudieron llegar a construir un modelo. ¿Qué tipo de sociedad querían construir? Sabían lo que no querían, pero nunca supieron lo que pudieran hacer o lo que quisieran construir. Y en esa perspectiva es que los militares logran construir un poder autoritario, y eso llega hasta 1940, 41, que muere el mariscal Estigarribia en un accidente, el último presidente, que fue el general que comandó las fuerzas paraguayas en Bolivia, y asume el general Morínico. El general Morínico se emparentaba bastante con alguna política, con la política brasileña de la época de Getúlio Vargas, más cosas. Y de hecho, Getúlio Vargas es el primer presidente del Brasil que llega a Asunción en 1941. Ahí comienza el Brasil comienza a tener una diplomacia muy activa, una diplomacia de competencia con la Argentina. Que no hay que olvidar que en esa época también estaba el general Perón en la presidencia de Argentina, que también estaba peleando ese espacio, digamos. Y Brasil comienza a tener ese proyecto. Hay un documento casi desconocido, es muy difícil de encontrar, que fue el segundo congreso del Partido Comunista de Paraguay en 1941. En ese documento, ya el Partido Comunista denunciaba el plan brasilero de conquista del Paraguay, de cómo apartar a Argentina. Bueno, primero hablaba, en ese documento se habla ya de una ruta, se habla de una represa hidroeléctrica, se habla, y es cuando comienza se abre aquí una oficina dentro de la embajada, una oficina militar, una misión militar brasilera, que se expande con una muy amplia relación dentro del círculo militar del poder en ese momento. La otra ofensiva diplomática del Brasil fue la parte cultural. Hablan la misión cultural brasileña, comienza todo un proceso de dar cursos de portugués, que eran gratuitos, cursos los viernes a la noche, siempre
había fiestas en el centro cultural, se organizaba para los estudiantes, para las cosas. Entonces, y además apoya al Brasil a crear la Facultad de Filosofía. Con ello la Facultad de Letras, la Facultad de Filosofía, y comienza a tener esa Facultad de Filosofía. Después se construye, inclusive con apoyo del Brasil, la Facultad de Filosofía y la Escuela Paraguay-Brasil. La Escuela Paraguay-Brasil es una de las mejores escuelas aquí, digamos, hay que decir, donde se enseña la primaria hasta el último curso de la secundaria. Entonces con eso se va reatando el hilo, y en la década de los 60, 61, según algunas informaciones, yo no tengo la documentación para algunas informaciones, se habla mucho de eso en las memorias, en las cosas, aparentemente el Brasil convence a la Argentina a apoyar a una fuerza guerrillera para combatir a Stroessner. 59-60, después de la cuestión del triunfo de la guerrilla cubana. Y ahí la Fuerza Armada, el Servicio Secreto de la Argentina apoya a esa guerrilla y le permite el campo, le permite las cosas, e invaden Paraguay. Fueron derrotados y, según se dicen, son documentos que hay que confirmar, el Brasil comunica a Stroessner o le transmite que fue la Argentina quien apoyó a estos guerrilleros, donde Stroessner rompe las relaciones absolutas con la Argentina, se abre hacia el Brasil, y inclusive en esa época había resistencia porque la industria brasileña en esa época estaba principiando, no podía compararse con una industria realmente que tenía una tradición que hacía varias décadas, que era la industria argentina, de una mucho mayor calidad que la brasileña en esa época. Yo era niño y yo escuchaba que los padres no querían comprar las telas brasileñas, no tenían confianza en la industria brasileña. Pero fue ganando, se abrió el puente, en ese proceso se abre el puente, se funda Ciudad del Este, que estaba en plena selva. Yo en 1963, perdón que hable de una experiencia personal, yo hice un viaje en bus desde Asunción hasta San Pablo y Río de Janeiro, justamente para conocer la ruta de camino de tierra. Absolutamente era y no existía el puente, se cruzaba en una balsa. Era el inicio de estas relaciones. Y después eso se fue acrecentando, y normalmente durante todo el proceso militar, durante toda la dictadura militar, el Brasil tuvo una relación muy cercana con el poder, con Stroessner, muy cercana. Cosa que tampoco hoy en día, creo que ese balanceo entre Argentina y Brasil está un poquito más comedido, digamos, pero en la época de Stroessner fue muy fuerte, digamos. Inclusive es lo que hace que el Brasil siempre está dando refugios a los líderes políticos, inclusive ya dentro de la democracia, digamos. Pasó con Stroessner mismo, murió ahí, refugiado. Cuba, el otro presidente que tuvo, Oviedo, que fue el último militar que quiso sojuzgar al poder político civil. Así que ahí tenemos una relación siempre ha sido relaciones muy complejas, muy difíciles. Por un lado hay un montón de hechos positivos en estas relaciones, como también hay natural, cada país tiene sus propios intereses, cada país reivindica a sus países, y sobre todo en estos casos, en que un paísito muy pequeño
frente a un país tan grande, tan inmenso como el Brasil. Yo suelo recordar, disculpe, yo suelo recordar lo que decían mis amigos mexicanos: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, yo podía repetir eso, pero te digo, es muy complejo, digo. Son las relaciones de intereses de cada país. Bueno, pueden no coincidir y no todas las veces coinciden, digamos. Así que esa es una problemática que se mantiene siempre, digamos. En ese sentido, en cuanto al tratado de Itaipú, aquí posiblemente fue el hecho más discutido en el momento del tratado. Toda la oposición estuvo en contra de ese tratado, no por el tratado en sí mismo, sino por lo que en qué condiciones se firmaba el tratado. Inclusive el Brasil sigue consumiendo, como ustedes saben, casi toda la energía que se produce en Itaipú, y a un precio que todavía estuvo fijado hasta hace un año y sigue siendo muy bajo. Se firmó antes de la crisis petrolera del 72 ese tratado, con precios de esa época, y nunca más se revió ese precio, digamos. Inclusive hay denuncias que el propio Brasil comercializa a otros precios absolutamente tan diferentes a lo que pagan en Itaipú. Así que acá hay una nueva renegociación que yo no sé en qué puede terminar. Aquí se está discutiendo, hay una gran discusión entre en determinados sectores. Hay sectores, sobre todo comerciales, que prefieren que se siga vendiendo toda la energía, y hay otros sectores que dicen no, la energía hay que guardarla en Paraguay como para que se pueda realmente desarrollar la industria, desarrollar y tenga elementos que ofrecer a cualquier inversionista en el país. Esa es una discusión que se da en este momento todavía en Paraguay. En el 23 se debe redefinir el tratado. Veremos. Eso respecto a perdón que me fui un poco, pero quería explicarte cuáles fueron estas relaciones con que el marco en el cual se firma este tratado. Uhum. Sim, bom, posso falar um pouquinho, fazer uma pequena intervenção, Jussara, está aí? Então, professor Jacinto, essas questões, né, que você coloca, assim como as questões que a Jussara coloca, né, por isso que nós denominamos relações nem sempre diplomáticas, né, entre o Brasil e o Paraguai, né, porque nós temos aqui no Brasil uma história contada, né, vamos supor, oficialmente, até os termos que se usa, né, nos nossos livros didáticos, nas nossas escolas, né, os termos que se usam para configurar esses fatos, né, são termos muito que trazem, né, assim, muito, vamos dizer, entre aspas, né, nacionalistas, né? É como se agora, há pouco tempo, eu tive um problema super sério, que um aluno que quer fazer um estudo sobre o recrutamento forçado, né? O Brasil forçou um recrutamento, principalmente de pessoas pobres, negros e pessoas escravas ou ex-escravos, né? Para participar lá desde a guerra, né? Da Tríplice Aliança, e o menino me trouxe toda uma reflexão, várias páginas que ele pegou dos autores mais reconhecidos aqui no Brasil, segundo o qual a Guerra do Paraguai ocorreu porque o presidente, né, paraguaio teria invadido, né, o Brasil, e daí ele desencadeou. Então, a culpa da guerra foi do Paraguai. Quer dizer, é uma leitura, né, não quero dar muitos
adjetivos, né, mas uma leitura distorcida, né, dessa questão que foi a guerra. Segundo, não se fala nada, né, da questão da Guerra do Chaco, né, que você trouxe aqui para a gente. E em relação à questão da Itaipu, eu acho que são os 3 grandes marcos, né, da nossa relação. Nós temos outros marcos, mas esses 3, essa questão da Itaipu que a Jussara coloca, é exatamente o momento em que parece que essa relação se não havia muita divergência, né? Tinha que fazer a repressão, e essa repressão demandava você transformar canteiros, né, de obras em espaços, né, de repressão. E aí a conexão se dava super bem. A gente até, me lembro que a Jussara, quando ela veio, trouxe esses dados, né, a Jussara falou, olha, o Brasil e o Paraguai podem se degladiar o tempo todo, mas na conexão repressiva está indo muito bem, foi muito bem, né? Foi quando ela coloca quando ela mostrou e como que a Itaipu funcionou, né, como agências, né, de intercâmbio, que como isso se dava também do ponto de vista dos adidos, né, das embaixadas, etc. e tal, né? Então, essas são algumas questões. Então, é muito importante, né, acho que trazer para a gente aqui essa visão, né, principalmente, por exemplo, em relação a essa ação, né, a questão da Itaipu. O fato do Brasil ter optado, durante a ditadura, por construir grandes usinas hidrelétricas para o fornecimento de energia já foi um problema, né? Já foi uma opção que refutou uma proposta de pequenas usinas, né, mais descentralizadas, um sistema menos custoso, menos oneroso para o país, né? E nós temos um outro professor aqui que fez doutorado sobre essa questão da opção do Brasil por construir grandes e mega obras, né? Porque isso significou endividamento, ampliar o nosso endividamento de uma forma brutal, né? E, ao mesmo tempo, levou nessa questão desse endividamento, colocou essa questão também para o próprio Paraguai, né? E nos colocou essa questão. Como o Paraguai tinha a água, né, que nós necessitávamos, e o Paraguai não tinha como construir essas grandes usinas, então era possível, no caso da Itaipu, que o Brasil financiasse a construção da obra como se estivesse fazendo um favor para o Paraguai, né? Quando, na realidade, foi uma forma meio que de obrigar novamente o país vizinho a submeter-se, né, a um programa de desenvolvimento que ampliou, né, nosso endividamento e levou junto, né, o endividamento também do Paraguai. Não sei como que vocês dois, que são os especialistas nisso, veem essa questão, né? Gostaria que aí dessemos a palavra. Eu estou um pouco preocupada que o professor Vitor tem que sair às 7h, né? Então, que, não sei, talvez ele pudesse falar, e depois a Jussara fala, né, para a gente poder dar continuidade. Tudo bem, Jussara? A Jussara caiu novamente. Então, o Vitor também caiu. Bueno, sí. Okay. Bueno, uno sobre la historia de la guerra de la Triple Alianza. ¿Quiénes escriben la historia? Los vencedores. Nunca escriben nosotros. Es decir, y no hubo una revisión hasta ahora, una revisión seria a través de documentos, a través de cosas. Esta cuestión de las relaciones entre el imperio brasilero y el Paraguay es una historia que viene desde la colonia, inclusive esa expansión del territorial del Brasil o del imperio portugués en el Brasil fue a costa inclusive de grandes zonas de tierras pertenecientes originalmente al Paraguay. Es decir, desde aquel tratado de Tordesillas y después con esa ampliación, esas cosas, todos los tratados fueron, y después ya fueron los bandeirantes que colocaban sus banderas donde llegaban y por eso se llama bandeirante, digo, entraban y
y todas las misiones jesuíticas que se crearon en lo que es ahora el territorio brasileño, eran territorios donde era territorio paraguayo donde se instalaban los jesuitas, digamos, y fueron realmente destruidos por esta fuerza, inclusive esclavista, porque venían a robar esclavos de las misiones, de las cosas, y fueron saliendo del territorio, bueno, pero eso de siempre fue así, inclusive la guerra de la Triple Alianza era parte de todo ese deseo. Así ustedes cuando ven también, no solo fue con Paraguay, también con Uruguay. Uruguay también fue un territorio codiciado por ambas bandas, digamos, desde el Brasil, el banda territorial, digamos. Tanto el Brasil como desde la Argentina pretendían quedarse con Uruguay. Eso es conocido, digamos. Entonces, también pasó con Paraguay, porque en esa guerra la Argentina todavía, hasta la época de Rosa y todo, consideraba, no admitía la independencia de Paraguay. Es lo que nunca permitieron. Como en Paraguay, en Asunción fue realmente la ciudad fundante de toda la conquista de toda esta parte del territorio. De aquí partieron, de aquí se fundaron las grandes ciudades, incluida la segunda Buenos Aires, todos los puertos que están sobre el río Paraná, Santa Cruz de la Sierra, inclusive estaba Villarrica del Espíritu Santo, que estaba a unos 100 o 150 kilómetros de San Pablo, que se puede ahora estar acá en el fondo del continente, digamos. Entonces, eso fue esa cuestión, una eterna lucha, ese apoderamiento. Eso lo hizo el imperio, también la república después. Ustedes no deben olvidarse, hasta en el siglo XX, entre 1906, 1910, 11 creo, se definieron las últimas fronteras con varios países de América Latina. La política cómo se veía a sí misma el imperio luso brasilero, digamos, siempre se sintió no parte de América Latina. América Latina, digamos, América Española, era después de la independencia, las guerras civiles, las guerras cosas, la pelea, y ellos tenían un imperio. Aun cuando había rebeliones regionales, la guerra la guerra grande, la guerra del Paraguay, o como se le llame, le dio una conjunción de unidad al Brasil. Le dio una conjunción de todos estos estados que inclusive hubo varias proclamaciones de república durante el imperio antes del 70. Entonces, eso hace que la guerra de 70 le hayan dado esa unidad al Brasil. Y cuando después abren sus tierras, la migración, a las cosas, pero te digo, es parte de ese proceso. Pero fuera inclusive uno tendría que buscar rastrear un poquito más la historia para dar esas explicaciones a la guerra de la Triple Alianza. No es tan fácil ni culpar al emperador brasileño, ni culpar a Francisco Solano, ni a esas cosas. Eso me parece una historia, una explicación muy fácil. Las guerras no se producen por eso, digamos. Se producen normalmente por intereses. Sim, ok. Jussara, quer comentar, por favor? Então, eu tive uma dificuldade enorme durante a apresentação do professor Vitor, eu caí diversas vezes.
Então, eu tive uma dificuldade enorme de ouvir, porque, assim, realmente a minha conexão está absolutamente muito comprometida, né? Em pensar que essas são as condições de trabalho de vários professores nesse país, né? De vários estudantes, com esse formato de ensino remoto, inclusive, que a gente vive. Mas, enfim, esses pilares dos acordos, né, do Brasil com o Paraguai e as interferências que Estado brasileiro em relação ao Paraguai, elas são absolutamente nefastas, né, no sentido de colocar o Paraguai sob a ordem, e aí alguns colegas pesquisadores de América Latina e colegas que pesquisam os países vizinhos, eles sempre falam, né, desse papel nefasto que o Brasil cumpre e que talvez para nós ele não seja tão evidente, né? Mas só quem é vizinho do Brasil entende exatamente o que são as botas do Brasil sobre os países da região, né? Essa diplomacia que o Brasil utiliza, né, nos países do Cone Sul, agora recentemente a gente viu inclusive sob a característica de em relação ao presidente paraguaio, né, em que envolvia, inclusive, acordos em relação a Itaipu. Né? O fato do Brasil ter essas relações tão complicadas com o Paraguai, e do meu ponto de vista, devido à situação econômica que o Paraguai se encontra, talvez esteja entre as relações mais complicadas que a gente tem na região com o Brasil. Né? Porque o Brasil É muito difícil, né? É bem complicado quando nós temos essas interrupções assim, né, professor? Mas são muitas das nossas condições, né? Como diz a Jussara Mar, são questões bastante consegue me ouvir complicadas. novamente? Sim, agora sim. O Ou minha Brasil... conexão está travada? Não, está te ouvindo. O Brasil, a frase... Me ouvem novamente? Sim, Vera, professor Vitor? sim, sim. Sim? Te ouvindo. Então, nesse sentido, é importante a gente recuperar, inclusive, né, as piadas, as brincadeiras de mau gosto que se faz no Brasil em relação ao Paraguai, né, da coisa importada de péssima qualidade, e considerarmos, inclusive, que o Brasil é um dos principais responsáveis pela condição econômica pela qual o Paraguai se encontra. Eu não sei se eu respondo sua questão, Vera, porque devido à minha dificuldade de conexão, talvez eu não tenha compreendido bem seu questionamento, e tive muita dificuldade de ouvir o professor Vitor. Certo. Não, acho que sim, acho que são essas questões mesmo. Vitor, quer comentar mais um pouquinho essa questão? No, indudablemente que la represa Itaipú realmente contribuyó enormemente a satisfacer la demanda eléctrica en el Brasil. Todo San Pablo depende en gran parte de esa energía. Toda la industria de San Pablo depende de esa energía. Va a ser muy difícil que en un momento dado Paraguay reclame, como dice el tratado, su 50% de parte de la energía. Eso dice, esa es la que reclame, porque realmente yo creo que esa fue un poco la cesión que hizo la dictadura de Stroessner, nuestra dictadura, a una dictadura que fue la vuestra, que pues, esto fue un tratado hecho en dictaduras, no fue hecho en democracia, tanto en parte brasileña como paraguaya. Aquí no hubo oposición a ese tratado, pero jamás pudimos enfrentarnos, éramos reprimidos, éramos cosas. Llegó un momento, la gran pelea, pero popular, fue en ese momento que se pagara en dólar. Querían que se pague en cruzeiro, la vieja moneda brasilera, digamos.
¿Ustedes se imaginan si hubiéramos quedado cobrando en moneda brasilera, en cuánto tendríamos que haber, cuánto recibiríamos, digamos? Pero después hubo otras cosas que, en las pocas cosas en que el dictador nuestro, Stroessner, mantuvo su pedido, fue satisfecho por Brasil. Hace muy poco hay un libro que se llama Yo construí la represa de Itaipú, se llama, hecho por un ingeniero paraguayo que trabajó en la construcción de la represa de Itaipú, donde él habla que el Brasil, años antes de la represa, comenzó primero a ofrecer becas a la Fuerza Armada para ingeniería. Después se abrió para ingeniería de obras hidroeléctricas para la sociedad civil, digamos. Le pagaban muy buena beca, muy buena cosa, y se formaron allá. La gran mayoría, como eran jóvenes, se casaron con mujeres brasileras, y cuando vinieron fueron contratados en Itaipú. La mayoría vivían en Foz de Iguazú, sus hijos vivían ahí, sus hijos eran brasileros, bueno. Entonces, realmente obedecían a las órdenes que emanaban por los representantes del Brasil en el Consejo de la Represa de Itaipú. Es lo que dice está un libro publicado que se llama Yo construí la represa de Itaipú. Bueno, yo le podía pasar a ver el autor, y está publicado por la editorial El Lector en Paraguay. Hay ese tipo de memorias, de cosas, porque a nivel, como decía nuestra querida que estuvo hablando, también aquí hay demasiados secretos, demasiados documentos, no están abiertas las cosas. Ahora se está intentando, inclusive se está discutiendo en el Congreso, a ver si el Paraguay pudiera controlar por lo menos la parte de Paraguay en la parte de los gastos y las cosas de Itaipú. Y es una discusión seria. Todo está en secreto, todo es como si Itaipú, bueno, el Tratado de Itaipú se delimita casi un territorio en la cual las Fuerzas Armadas brasileras pueden intervenir en caso de que se suponga que pudiera apeligrar la estabilidad de la represa. Se suponga. Entonces, así que todo ese tipo de cosas es muy llamativo. Parece que es casi como forzar la propia soberanía paraguaya, digamos. No hay una igualdad de condiciones entre los dos estados firmantes en este tratado. Uhum. Sim. Então, agora nós temos, além dessas questões, né, um pouco a situação que se põe hoje, né? Já estamos a 7 minutos, professor, se o senhor necessita sair, não sei, porque são 17 e 8 minutos, não? Fique tranquilo, compreenderemos perfeitamente, né? Porque nós teríamos agora um segundo bloco, né, que são algumas das questões que estão aqui sendo colocadas, né, como que fica, por exemplo, a questão das relações, né, das nossas fronteiras, os chamados brasil-guaios, como é que se coloca hoje esta questão, né, para ambos os lados, e como que, talvez, aí, numa condição de tentar, que é uma objetividade LAC, né, uma integração maior, como poderíamos ampliar as nossas articulações, né, pergunto para ambos os presentes aqui, a Jussara e o professor Jacinto, ampliar as nossas relações acadêmicas, né, que se não em outras dimensões, com o Paraguai, né, talvez fazer
a ADILAC Brasil se articular melhor, né, porque a ADILAC Brasil é formada por representantes, né, de várias universidades do Brasil, há professores acadêmicos de várias universidades do Brasil, que teriam, talvez, que seria bastante interessante a gente ampliar, né, as nossas parcerias, né, com os docentes paraguaios, né. Nós recentemente tivemos a tese, uma dissertação muito interessante sobre as escolas, né, umas escolas de segundo grau, de ensino fundamental, né, desenvolvida por um grupo, pelo Martim Almada e várias outras pessoas durante a ditadura, e já também o Moisés, né, que é um outro doutor atualmente, que esteve no Paraguai fazendo pesquisas, né, nos arquivos aí. Então, acho que ampliar essas relações é uma coisa muito importante, né? Porque sempre a nossa mídia, por exemplo, nessa questão dos brasilguaios, né, sempre coloca só a parte dos antagonismos, né, que são essas relações mais da ordem da dominação política, né, e das contendas, das brigas, né, entre os países, exatamente para nos fragmentar ainda mais e não nos unir, né? Não sei se dá tempo ainda, professor, do senhor comentar, e também a Jussara, não sei se conseguiu estar nos ouvindo, né? E também fazer os seus comentários. E aí talvez a gente já finalizasse, né, a nossa live para podermos já ir avançando. Quer falar, professor? Bueno, independientemente de las relaciones entre los estados o nuestros estados, hay una relación entre los pueblos, digamos. Y yo creo que en el Paraguay hay un gran aprecio hacia el pueblo brasileño. Eso es indudable. Bueno, aquí no hay ningún problema, independientemente de las relaciones que puedan tener en los diferentes momentos entre los estados. Para mí lo importante es la relación, la simpatía, y indudablemente existe en el pueblo paraguayo una gran simpatía hacia el pueblo brasileño. Eso es innegable. Se escucha su música, se lee su literatura, hay un gran aprecio hacia el pueblo brasileño. Independientemente a las relaciones, y eso tendría que fortalecerse mucho más con las relaciones académicas. Yo creo que valdría la pena inclusive a través de ADILAC se puede ir creando grupos de trabajo, grupos de estudio, grupos de intercambio, mayores encuentros como este que estás haciendo, que me parece una iniciativa extraordinaria, muy buena, y que valdría la pena de tomar siempre, buscar un temas como Itaipú, por ejemplo, que dentro de poco va a llegar a la hora de que se debe firmar un nuevo tratado, porque a los 50 años, en el 23 vence la fecha se firmó en el 73, en el 23 se tiene que volver a firmar un nuevo tratado. Es un elemento de buscar especialistas acá, con especialistas brasileños, y discutir desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista académico, por lo menos tener conciencia de cuál es la problemática. Otro de los temas, bueno, se puede hablar de intercambio de literatura, intercambio cultural, intercambio de traducción, intercambio de cosas. Yo creo que sí vale la pena. Ese intento de crear cursos, crear seminarios, hacer encuentros de intelectuales, de literatos, de sociólogos, politólogos, sobre diferentes temas. Yo creo que vale la pena de ir intentando ese tipo de vinculación, porque al final de cuentas ese tipo de vinculación es lo que puede dar armazón a las relaciones entre los estados. Gracias. Jussara, quer colocar? Você está aí? Está conseguindo?
Jussara, te ouvindo. Sim. Eu arrumei um outro mecanismo para ouvir o professor Vitor, que não seja aqui via plataforma. Eu acho fundamental que o professor aponta, né? Essa perspectiva da integração, dos debates, da construção, né? Nós que pesquisamos Paraguai, nós somos muito poucos ainda no Brasil, se levar em consideração as pesquisas em relação aos países, aos demais países vizinhos. Então, considero que sim, é fundamental que a gente tenha a professora relação dos brasileiros, né? A questão dos brasiguaios, ela é uma questão bastante séria e precisa de ser examinada com calma, porque ali a gente tem dois grupos alocados. A gente tem os grandes fazendeiros que estão na região muito próxima da fronteira e que compram terras no Paraguai e que submetem, né, trabalhadores brasileiros e paraguaios dentro do Paraguai, mas são fazendeiros brasileiros, e a gente tem o trabalhador pobre, que está numa situação muito próxima à situação do trabalhador paraguaio. Então, sim, é necessário examinar. É importante examinar, por exemplo, a correlação que o professor Vitor estabelecia sobre a questão da Guerra do Chaco. Ela tem alguns impactos no Brasil que são significativos. O território nacional compõe o Gran Chaco. E a gente não tem pesquisas, eu, por exemplo, não conheço pesquisas no Brasil que abordem a questão dessa região, de ser uma região muito importante. A gente tem que considerar, do ponto de vista, inclusive, da ocupação desse território, que os dois países estão por cima do aquífero Guarani, e há interesses estratégicos ali colocados. Né? O Paraguai ele é um país absolutamente rico na produção, na questão das águas, né? E isso se coloca nos tempos contemporâneos, né, assim, mais recentes, como uma grande riqueza. Então, é importante a gente desenvolver uma série de acordos, cooperações laterais de pesquisadores brasileiros e paraguaios para se deterem nessas relações, para acompanharem de perto essa pesquisa que é histórica, mas que também vai envolver uma série de outros campos, né? Assim como o professor Vitor apontava, né, as pesquisas em relação à literatura, a influência musical, por exemplo, né? A gente tem uma música sertaneja no Brasil que é muito influenciada pela polca paraguaia, a gente precisa de conhecer mais isso e conhecer essas raízes no Paraguai. Enfim, há uma série de conexões fundamentais para nós nos entendermos, né? E para os paraguaios entenderem também essas relações que se estabelecem, né? O sentido da cooperação que a professora Vera aponta, ela é fundamental, né? A gente conhece muito pouco, a gente sabe muito pouco, né? E o Paraguai é um país vizinho fundamental na manutenção, por exemplo, do nosso parque industrial, e pouco se fala sobre isso, né? Quando eu falava sobre a Itaipu. A gente precisa de entender, inclusive, as relações de cooperação repressivas que ambos países fazem, as tratativas, as questões que estão obscuras dentro da Itaipu, mas as questões também que estão obscuras em relação ao comércio em Ciudad del Este, né, que a gente não sabe exatamente como que se dá. Né? Essa marcha para o leste que o Paraguai faz, quase pouco tempo depois que o Brasil faz uma marcha para o oeste. Né? Então, esses dois países, eles se encontram. É importante a gente estabelecer mais parcerias de cooperação, né, de pesquisas e de estudos que ajudem a desenvolver, né, a história, a literatura, a cultura, né, e as relações imbricadas que tem entre esses dois países. Certo, ok. Nós temos aqui, eu estou um pouco aflita, né, com o horário do professor, mas uma pessoa lembrou-se, professor, que o senhor, quando esteve aqui, né, em 2016, fez uma belíssima palestra sobre Roa Bastos, né, e trouxe para a gente um conhecimento enorme, né, sobre esse grande escritor.
inclusive da Fundação Roa Bastos, né, do qual o senhor é partícipe, né? Então, eu acho que sim, acho que nós talvez pudéssemos, nós temos sim um grupo grande que trabalha com história e literatura. Eu acho que sim, a gente pode começar dentro do mundo dessa dimensão, né, acadêmica, recuperando todas essas questões, né, conflituosas ou não, a partir dessas expressões, né, literárias, né, dessas expressões musicais, dessas expressões de identidades culturais, né, e dessas mesmo de identidades aqui na região do Cone Sul. Bem lembrado. E aí a Jussara, que é uma especialista nisso, pode daí começar a articular isso, né, com o Ival, que é o nosso professor que trabalha com essa questão mais de história e literatura, né, e que tem trazido, inclusive, feito bastante conexões com vários países, né, sobre essa questão da história e dessa dimensão, né, da história, não só da história e literatura, mas dessa dimensão cultural, né, que também perpassa por essas questões assim, que tem subjacente, né, as questões econômicas e políticas, etc., né? Eu acho que sim, são ideias bastante interessantes. Eu quero agradecer profundamente a ambos os palestrantes a disponibilidade dos senhores estarem aqui, quero agradecer aos ouvintes que conseguiram nos ouvir, e gostaria de avisar que os seus certificados já estão sendo encaminhados, por favor, peguem no Zap, né? E também aos ouvintes que demandaram e solicitaram certificados, eles já estão sendo encaminhados para os senhores automaticamente. Essa live poderá ser foi ouvida no YouTube e ficará disponível no canal do Lab Clinio, que é o canal do Serral. Estou encerrando aqui, eu agradeço profundamente a Chayene, nossa presença ausente, né? Linda e maravilhosa, chama Santa Chayene, que tem um belíssimo estudo sobre a guerra de baixa intensidade, a guerra suja, né? E na América Central, onde, inclusive, ela esteve visitando, e queremos também, a partir dela, fazer articulações com os professores de América Central para podermos ampliar nossas conexões com a DILAC da região do Caribe, certo? E ali da região do Caribe e da América Central, né? Juntamente com o Jorge Henrique Elias Caro, mais o professor Vitor, né? O professor Vila Boim, né? Sérgio Vila Boim, mais a Altagracia, mais os outros todos tantos colegas que temos nesta região. Agradeço profundamente, esperamos poder contar com mais vezes com a sua presença, professor, e a Jussara, agradeço também profundamente todo o esforço de, apesar da determinação tecnológica, estar aqui conosco. Okay. Estoy a disposición, absoluta a disposición. Me encantaría seguir conversando con ustedes en cualquier ocasión, digamos, que se dé. Tenemos que programar y hacer. Vera, te voy a rogar que cuando vamos a hacer, tú me llames por teléfono, porque sí, en WhatsApp debo recibir como 500, 600, sobre todo de grupos, y entonces normalmente a veces yo no le presto la debida atención. Sí. Entonces, me encantaría continuemos esto en algún momento con otro tema, con cosas, podíamos ver o podemos seguir conversando con mucho gusto. Va a ser un placer. Placer, gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias também por la aceitação. A Jussara quer colocar umas coisinhas só para você. Pode, por favor, professor, pode se retirar sem problema nenhum. Vamos ouvir a Jussara agora. Pronto, eu sei que o senhor está. Jussara. Obrigada, Vera, novamente pelo convite. Obrigada, professor Vitor, pela presença. É sempre muito bom, muito proveitoso ouvi-lo. Obrigada, Chayene, por estar nos bastidores, auxiliando, o pessoal da ADILAC, o pessoal do Serral, que está acompanhando, né, e as demais pessoas que estão acompanhando.
peço desculpas pela minha catástrofe de conexão, mas eu espero que nos próximos dias, enfim, apareça uma empresa por aqui, na minha região, que vai me oferecer fibra ótica e eu vou ter condições de fazer as atividades com mais tranquilidade e vou poder auxiliar melhor. Né? Eu torço francamente pela nossa cooperação, né, para que a gente firme esses trabalhos de cooperação. No caso do Paraguai, tão essenciais, mas para toda a América Latina também. Obrigada a todos. Ok, gente, tchauzinho, então. Até logo, estou fechando aqui a nossa conexão. Obrigada. Gracias. Gracias.